Primeiro, obrigada por vocês participarem aqui. Vou tentar ser o mais objetiva possível, porque eu sei que o tempo de vocês também é muito precioso. Bom, o objetivo aqui é a gente dar um protagonismo, por assim dizer, nas principais mudanças do portfólio, né, da VMware, agora com a nova versão da versão 9. Ok? E as mudanças assim mais significativas para trazer para vocês dos addons. Então vamos lá. A nossa agenda, né, é falar um pouquinho sobre a questão dessas mudanças mais significativas, o que isso impacta diretamente, né, no cliente final, na utilização. O segundo ponto que eu considero mais importante é a parte das certificações, onde ela atinge diretamente a vocês, parceiros, ok? E a gente vai, no final, fazer uma demonstração para tentar facilitar o entendimento disso, ok? Então, vamos lá, sem mais demoras. Aqui não é nenhuma novidade, né? Acredito que para vocês a questão dessa imagem, porque ela já digamos assim, é o portfólio vigente, principalmente depois de maio, né? O que que a gente coloca, o que que a gente pontua aqui, que são os pontos assim mais relevantes com a chegada do Cloud Foundation versão 9? Primeiro ponto é a questão que vai estar focada na parte do Cloud Foundation e dos addons. Quando a gente diz isso, ok, mas o que de prático, né? Para a gente tentar ser mais objetivo, vamos lá. Em relação agora ao Cloud Foundation, ele coloca agora as automações, a parte de operations e automações em nuvem. Ou seja, isso inclui dentro de algumas coisas, porque eles já tinham sua própria caixinha. Agora eles estão incluídos ali nessa parte maior, ok? Nessa parte aqui, digamos, dessa caixa mais completinha. Antes o Viralize ele se tornou o ARIA, né? Que aí, ou seja, vai ser diretamente a partir de agora, ele faz parte do Cloud Foundation, ok? Ele não está mais de fora dessa caixinha, ele está dentro dela, ok? Então, por isso que a gente vai estar sempre direcionando ali o pacote, por assim dizer. Então, o que acontece agora? Como destaque, para o cliente final, isso é fantástico, por quê? Porque ele vai poder ter num console só, ou seja, logo que ele tem o acesso à ferramenta, logo no primeiro plano, ele vai poder aproveitar e vai poder usar isso de forma mais fácil, de forma mais intuitiva. Então, se tem, assim, algo que a gente pode colocar como uma mudança, né, mais impactante é isso, ou seja, essa facilidade de acesso através desse painel, logo no primeiro plano para o cliente final. O segundo ponto de mudança que eu acho que a gente até falou isso no webinar passado, assim, lembrando que eu vou dar uma pincelada, tá? Não vou falar de todas as mudanças, mas a gente vai só dar uma pincelada nas mais importantes, e uma delas é a questão do Tanzo, ok? Do TMC, né, que é o Missile Control. Como vocês sabem, ele é uma ferramenta de gerenciamento da frota de clusters de Kubernetes. No início, ele permaneceu no Tanzu BU, mas era bastante previsível, por assim dizer, que fazia muito sentido alinhá-lo mais aos recursos do VKS dentro do Cloud Foundation. E por isso, hoje, o TMC, ou seja, o Tanzu Mission Control, ele já está incluído dentro do Cloud Foundation para os clientes, ou seja, ele não está mais à parte, ele faz parte agora do Cloud Foundation. E essa mudança, ela vem com a substituição do TMC como SaaS, né, como serviço, direcionando para os clientes que já têm essa solução autogerenciada. Ou seja, ela faz parte agora do Cloud Foundation de uma forma, enfim, desde o início. Adicionalmente, se inclui o suporte para outros pacotes e outras funcionalidades, como o Isto, como o Argo. O Isto ele é um projeto de código aberto que fornece uma malha para gerenciar a comunicação, okay? De uma forma assim, bem objetiva. E principalmente na questão de acompanhamento de microserviços. E o Argo, ele automatiza a implantação de aplicativos justamente dos clusters Kubernetes, né? Usado assim num repositório Git, como fonte de estado, né? Dos aplicativos que eles desejam, ok?
Algumas outras novidades em relação aos addons, a gente vai falar, assim, eu vou falar dos principais mais à frente, né, nos próximos slides, mas basicamente o que assim que é muito importante para que vocês saibam é a capacidade de vender, como é que ela mudou para os clientes. Ou seja, agora não é qualquer licença que a gente consegue vender para o cliente. O que isso quer dizer? Essa mudança, ela é importante por quê? Porque antes você podia vender a qualquer cliente, independente da base instalada, ok? Só que, desde abril, desde as mudanças da Broadcom e da VMware, os requisitos para venda de VMware, o Cyber Recovery, desculpa, o VMware Live Cyber Recovery, né, o VLCR, ele está incluído a necessidade de licenciar pelo menos 2 hosts de VMC. Então, ou seja, a gente antes podia vender para qualquer um, hoje já tem esse pré-requisito, que aí não vou falar limitação, mas é um pré-requisito. Um outro ponto importante é o Data Service Manager, o DSM, né? Ele agora é uma SKU, ou seja, ele não, no produto de base, com grande potencial para microserviços e ambientes, principalmente de inteligência artificial. E antes ele estava incluído no licenciamento base do Cloud Foundation. Só que agora ele se torna, né, digamos assim, ele chegou à maioridade, ele se torna um SKU próprio. Okay? Então, ou seja, com essa autorização, melhora, né, a questão da gestão da base de dados, a criação de snapshots, a backup, também está incluído também o suporte para base de dados, PostgreSQL e MySQL, ok? Acho que esse aí é um dos pontos mais importantes. Deixa eu ver, pronto. Então, vamos falar então agora aqui um pouquinho a respeito dos add-ons. E aí a gente vai começar pelo Data Service Manager. O ponto principal para a gente tratar aqui é que já tem sido um movimento da Broadcom de fortalecer o posicionamento da venda, por assim dizer, como serviço. Tá? Então, assim, é algo que é muito importante, que tenha isso em mente, que coloque a parte da oferta dos produtos também na parte de serviços, ok? Claro que tem questões de clientes que têm uma autonomia, que quer fazer essa gestão, mas, assim, é algo que a gente vem vendo, inclusive, na evolução da própria ferramenta, da própria solução, que tenha essa facilidade para o cliente final. Então, acho que esse é um ponto importante para citar aqui. No lançamento da versão 9, desculpa, algumas atualizações para o DSM, o Cloud Foundation agora ele está disponível como serviço avançado. Né? Ou seja, já estamos, né, no Tech Preview do Microsoft SQL Server. O que isso quer dizer? Quer dizer que permite que os clientes simplifiquem e otimizem, né, por assim dizer, uma das plataformas de banco de dados mais populares. E, com isso, ele consegue fazer uma integração com o Cloud Foundation muito mais suave, né? Assim, ele consegue também fazer o gerenciamento e a implantação de uma forma ainda muito mais fácil no seu ciclo de vida. Outro ponto é que o DSM suporte a variety of cases, ou seja, ele tem, os desenvolvedores de aplicativo, eles exigem agilidade para fornecer não apenas, né, o autosserviço, né, aos usuários dentro da organização, mas também garantir modelos de serviço, né, consistentes com todos os serviços de dados. Isso incluindo as VMs e Kubernetes. E os administradores da infraestrutura, por sua vez, eles exigem, né, robustez, eficiência e controle, né, sobre toda essa operação do servidor de dados. Agora, ele consegue fazer isso, incluindo e centralizando a automação, a multilocação e a governança. Então, isso fica mais fácil para eles. No AppDev, ou seja, no Agility, o consumo de autosserviço e APIs avançadas tem os modelos de serviço consistentes dentro dos serviços de dados, assim como as VMs e os Kubernetes, ok? Que mais? Daqui podemos ir para... Ok.
Aí a gente vem para o Private AI Foundation, né, com a NVIDIA. Ah, isso veio já há algum ano, né, que tinha a promessa de oferecer uma plataforma de inteligência privada e segura para os clientes. E aí agora, com a versão, eles agora estão lançando ainda mais recursos nesse complemento, né? Dada, claro, a demanda, né, de IA que a gente vem vendo crescendo assim exponencialmente nos últimos anos. Em resumo, no que diz respeito à privacidade e segurança, né, o suporte da IRGAP está disponível. Ou seja, com essa capacidade é possível alcançar a confidencialidade dos dados, o isolamento, né, de ativos críticos claro, né, aproveitando todos os recursos da IA. E agora também as cargas de trabalho da IA podem ser implantadas em ambientes multilocatário. Ou seja, recursos especialmente projetados também foram incluídos para simplificar, né, esse gerenciamento da infraestrutura, né, no ambiente de IA. E claro, né, pensando sempre em otimizar e minimizar os custos, né, que é algo, somente nesse setor, que tem sido assim bem significativo na parte do investimento por parte dos clientes. E claro, né, os administradores eles conseguem visualizar todas as GPUs em suas GPUs por meio de uma tela de interface, né, do usuário final, fácil de usar, isso tudo dentro do vCenter. Claro, e aí isso também elimina aquela do monitoramento manual. E claro, isso, né, ajuda no tempo e no recurso dos administradores. Em relação a avanços em relação à implantação de modelos, ficou mais fácil, né, e escalável, né, com a chegada dessa nova capacidade, que irá ajudar, né, nesse processo. Que mais? Vamos seguindo. Gente, eu não tenho visão, se alguém tem alguma dúvida, mas aí no finalzinho a gente fala sobre isso. Live Recovery. Como eu tinha falado ali atrás, uma das principais mudanças, né, assim, a relevância é em relação à venda, ou seja, a oferta do Live Recovery. A gente não tem hoje, para o cliente que não tem uma licença do quadrinho maior, lembra? Ali do VVF ou VCF, que ou seja, lá do Cloud Foundation, a gente não consegue vender mais. Não consegue vender mais para quem é standard, né? Ou seja, para as caixinhas menores a gente não consegue ofertar mais o Live Recovery. E ok. Pronto, desculpa, era isso. E essa mudança já está incluindo também a necessidade de licenciar pelo menos 2 hosts no VMC na AWS, ok? Então, assim, são requisitos importantes para que vocês saibam, para na hora de ofertar ao cliente. Lembrando que todos esses recursos, essas informações, essas alterações, elas estão também lá no portal do parceiro. Bom, e aí, claro, né? Essa digamos assim, é a alteração que para vocês, principalmente da parte de vendas, é mais relevante saber, além, claro, de todos os pontos de melhoramento da própria ferramenta, né? Que vem. Então, por exemplo, agora ela suporta até 200 snapshots, né? Imutáveis por VM, né? Está habilitado pela replicação nativa. Que mais? Tem o suporte de clusters, né, e armazenamento de versão. Os clientes também podem, né, assim, dimensionar e armazenar independentemente da estrutura dele, né? Isso otimiza a questão de custos, né? Bom, do VLR, eu acho que esses eram os pontos mais relevantes para citar. Aí a gente vem para o VM Defender. O Defender Addon projetado é basicamente para melhorar e completar o VCF, ok? Onde apenas o network é que tá incluído. Ou seja, o Defender ele fornece a questão da microsegmentação com as funções de detecção e prevenção de ameaças, né? Que é o IDS, o IPS, enfim, que é a prevenção, por assim dizer, de malware. E o FDefender ele oferece proteção completa e é uma plataforma muito fácil de usar, ok? Até quem, assim, não tem muito conhecimento de administrar a questão dos serviços, ele consegue fazer isso de uma forma muito mais
mais fácil, mais suave, né, na hora de fazer a gestão dessas ferramentas. E como característica, essa questão da inteligência na segurança, né, tem a plataforma de análise, né, que distribui, que fornece a visibilidade de todo o tráfego da rede, dos aplicativos, né, em ambientes virtualizados, de cada host, cada carga de trabalho, ou seja, ele consegue fazer uma análise a respeito disso tudo. E as recomendações de regras, né, de automatização para essa microsegmentação. E vamos para o AV Load Balancing. Ele aqui é um balanceador de carga, basicamente é isso, né? E com a entrada do Kubernetes e segurança de aplicativos da web em um único produto, né, que claramente integrado ao VCF para todas as cargas de trabalho, né, ou seja, todas as máquinas virtuais, containers, etc. Na verdade, ele funciona sem ter nenhum VMware, ou seja, ele pode ser uma ferramenta que ele não precisa, que o cliente não precisa ter comprado nenhuma versão de VMware para fazer para adquiri-la, ou seja, ela virou um add-on autônomo, né? Ou seja, ele não está condicionado com nenhum produto do portfólio. E aí, pegando as novidades. Aí é sempre para enfatizar, né? Em relação ao portfólio, ou seja, apenas clientes, Cloud Foundation, VVF, ou seja, só desse quadrinho maior aqui, que vão poder migrar para a versão 9. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem tem só Enterprise Plus e o Standard não está habilitado, pelo menos por enquanto, pelo menos até hoje, às 10h22 da manhã, não está habilitado para fazer essa migração, né, automática, ou seja, aí vai entrar justamente um esforço, né, mútuo para que a gente consiga trazer os clientes para fazer essa migração. Na verdade, isso assim, é uma estratégia, né, para os clientes migrarem para essas soluções mais completas, né? Isso assim é bem óbvio, ou seja, a VMware tem feito, né, vários esforços para que os clientes realmente abandonem essa parte do Standard e do Enterprise e migrem para o Foundation e Cloud Foundation, né? Enfim, e aí vem um ponto importantíssimo para citar para vocês. Os clientes com versão 7, a partir do dia 2 de outubro, eles não vão ter mais a orientação técnica, ou seja, eles não vão ter mais aquele suporte técnico vivo. Que aí, quando eu quero dizer vivo, é o seguinte, não vai ter mais online, não vai ter mais por telefone, né, para essa versão. Eles só vão ter como suporte a documentação que já existe, ou seja, só, entre aspas, né, em papel, ou seja, ele não vai conseguir mais fazer nenhum chamado, né, que envolva essa versão, ok? Então, e quando a gente fala em 2 de outubro, né, realmente daqui a bem pouquinho tempo. Então, eu acho que é muito importante que haja um esforço para que os clientes sejam contactados, né, que tenham ainda essa versão 7, que eles sejam contactados e sejam informados disso, ok? E pronto. E em relação ao V8, ou seja, a 8, na medida que é publicada, o suporte está garantido até outubro de 2027, ok? É a informação que a gente tem. E também quando a gente fala, né, em determinado tempo, fica aqui também uma observação que eu acho que é bem relevante. Na hora de ofertar para o cliente, se for ofertar para o cliente, por exemplo, um standard V8, deixar bem claro para ele, né, principalmente assim, antes dessa virada de ano fiscal, antes desse mês de outubro, que se ele que está garantido esse suporte só até 27. Né? Então, assim, ele precisa ter ciência disso também para que, vamos supor que quando chega em 2027, vai virar para o 28, ele não saiba que, enfim, o end of support dele já estava tão próximo, né? Então, acho que são questões importantes e bem relevantes para tratar com o cliente. E aí a gente vai para a parte do... Bom, primeiro, com a chegada do Cloud Foundation, a gente tem que reforçar algumas coisinhas, né? E pronto. Primeiro ponto é a ferramenta, o Private Cloud Maturity of Optimization.
Gente, eu preciso fazer uma aula de dicção, desculpem. Ah, ele é uma ferramenta completamente gratuita, ok? Que serve basicamente para que o cliente tenha uma visão clara, através dessa ferramenta, do seu estado de maturidade. Em que sentido? De como que ele está em relação aos seus clientes, ao ambiente, como é que se encontra a situação do cliente de forma real. Ou seja, ele consegue mensurar isso, a ferramenta auxilia nisso, para que o cliente tenha uma solução realmente adequada à sua real necessidade. Por quê? Porque há casos de dois extremos, clientes que estão com uma maturidade muito abaixo, mas têm uma falsa visão que estão realmente protegidos, que eles têm a capacidade, que eles, quando na verdade não é, e pronto, e aí isso torna para vocês uma ferramenta justamente de aproximação e entrega, né, de uma solução realmente adequada e robusta para o cliente final. O que dá segurança para vocês também, né, na hora de saber exatamente qual é o tamanho, né, não diria o problema, mas da necessidade do cliente. E é muito importante lembrá-los, de novo, né, que a VMware ela vem sempre colocando-se como uma parte mais de serviços. Então, ter sempre isso em mente, né, nessas oportunidades que chegam, tentar realmente colocar para eles o como que é importante e eles tentarem utilizar dessas ferramentas, né, desses serviços dentro do portfólio. O SDDC Manager, né? Ele ajuda a gerenciar o controle de toda a plataforma, né? Ou seja, sei que muitos de vocês aqui sabem, né, que quando a Broadcom passa ofertas para o cliente enterprise, ela inclui seus próprios serviços de VCF, né, de cloud. Pode ser negociado, né, se o parceiro quiser fazer, ele próprio, ok? Se não, se o parceiro não é um parceiro de serviços, ele pode contactar-nos e a gente pede, né, e faz um valor acrescentado para os seus clientes acompanhar o processo junto à evolução, junto à VMware, ok? E no segundo, e não menos importante, mas por último, a questão do lembrete da plataforma de aprendizagem. Ou seja, ela oferece treinamento gratuito, né? Claro, tem a limitação de que não há laboratório aberto, mas que permite que você mantenha seu conhecimento atualizado, que consiga estender isso para a tua equipe sem custos, né? E a gente recomenda muito isso. Por quê? Porque quando tem qualquer alteração significativa, eles atualizam esses cursos, eles atualizam vídeos, então, assim, isso também é uma ferramenta importante para que vocês, né, vossa equipe, principalmente de vendas, estejam alinhados com a evolução, né, e com as mudanças, com as alterações que a gente vê com uma frequência, às vezes, maior do que a gente gostaria. Bom, e seguindo, falando da parte do processo de certificação. Como vocês já sabem, tem um sistema de pontuação, né? E ele é levado em conta para manter e atualizar os níveis de parceiros. A gente vem falando isso, vem batendo bastante nessa tecla, mas é muito importante, por quê? Porque o prazo ele está muito próximo. Teoricamente, né? Teoricamente, serão revistos, né, será revisado todo o nível de parceria no final deste quarto, ou seja, já no final de julho, né? Ou seja, para a semana já se encerra, vamos dizer assim, essa primeira revisão por parte da Broadcom em relação aos níveis de parceria. Para ver se aumenta de nível, o que vem em seguida, todos os parceiros serão revisados no final de outubro. Ou seja, quem tiver qualquer, digamos assim, a necessidade de adequação, agora nesse primeiro, vamos dizer, nessa primeira etapa que encerra agora em julho, que em agosto vai sair, vai ter só até outubro para fazer essa adequação. Depois disso, não tem como,
ok? Pelo menos assim, a informação que a gente tem por parte da Broadcom, que fazendo com que o parceiro tenha um nível adequado para os seus pontos, ok, caso contrário, se até a data não conseguir, infelizmente, né, a parceria está comprometida, ok? Ah, e aí é importante dizer o seguinte, a gente tem, né, a gente já falou sobre isso aqui, eu não vou passar, que se vocês tiverem dúvida depois, me manda um e-mail, a gente fala isso one on one, mas assim, um dos pontos é você saber o teu volume de vendas. Para quem tem um nível de Pinnacle e Premier, ele tem um novo painel disponível para visualizar isso. Então, para ele é mais fácil. Porém, quem é Select e Registre parece não conseguir visualizar isso, ok? E aí, nesse caso, tem que fazer mesmo ali o seu controle interno, porque não tem essa ferramenta. Então, isso também é uma ferramenta que eu acho que é bem interessante para a questão de nível. E outro ponto é em certificação, né? E com a chegada, né, do Cloud Foundation 9, temos todo o trabalho de casa, né? E agora, né, para fazer isso. E é claro, porque saiu já uma nova certificação, né? Então, precisa ter todas as certificações, primeiro para manter, e segundo para aumentar de nível, ok? E aí, vamos lá, vamos para a parte prática, por assim dizer. Aqui no portal, né, de certificados, tem aqui agora essa nova linha, ok? Então, essa aqui que vocês têm que focar agora para tirar, e eu sugiro fortemente, eu sei que é meio complicado, todo mundo está assim naquele mês, né, a equipe está um pouco desfalcada, tem sempre alguém de férias, mas assim, é importante que vocês tenham isso em mente. Eu vou passar aqui o ponto a ponto, lembrando que eu passo isso aqui também para vocês por e-mail, mas por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma data aqui, ó, muito pertinho. Ou seja, a gente tem, ou seja, se não, até setembro, tem que estar encarregado de configurar uma sessão de certificação, ok? E essa data, mantém em mente, para que, se não tiver questão de certificados antes, a gente faça junto até essa data. Ok? E aí eu digo que a gente faça junto, por quê? Porque a gente estamos nos colocando à disposição para ajudá-los, né, no processo de ver como é que se tem alguma dúvida, enfim. A gente está aqui para auxiliá-los nesse sentido, até porque a data realmente está muito pertinho. E aí, sem mais delongas, vamos aqui à parte, né, vamos dizer, prática, para que vocês consigam ver aqui a minha tela. Lembrando que aqui eu já estou contando que vocês têm o seu login, né? Tem acesso ao portal. Saiu tudo aqui. Tá. Vamos lá. Ok. Aqui entrou. Aqui é o painel principal, tá? É o de vocês quando entram a parte de parceiros. Então, aqui do lado direito, a gente já vai direto aqui para o Enabling. Ele vem aqui para essa parte, você desce, e já aqui do lado esquerdo, tem a parte aqui do Cloud Foundation. Aqui, eu vou até expandir aqui, lembrando, olha, aqui é aquele exemplo do vídeo para vocês enviarem, né, para certificação. Aqui embaixo é a parte, a última, inclusive está aqui até de maio, que é mais nova, a questão das regrinhas, né, de vendas, né, que eu acho que para a equipe de vendas é interessante ver isso daqui. Mas a gente está aqui hoje com o objetivo da parte de certificação, então a gente vai direto para ela, que está aqui, ó. Do lado esquerdo tem aqui as linhas. Então, a gente vai para vendas. Ok. E aqui está. É essa aqui que vocês precisam fazer. Vocês verem, não é demorado, ok? É um videozinho de mais ou menos uma meia hora. Não são questões, assim, realmente complexas, mas é muito importante para que vocês não percam o prazo, tá bem? De qualquer forma, eu vou mandar o passo a passo para vocês. E se tiver qualquer dúvida, né, eu estou à disposição, tá bem?
E voltando para cá, sempre, né, gosto de lembrar a respeito dos recursos adicionais que a gente tem, né, eu sempre vou mandar também esse link aqui para vocês, e pronto. E aí se alguém também tiver qualquer problema de acesso, abre um ticketzinho, né, não adianta, a gente não consegue fazer isso, né, tem que ser o próprio suporte da Broadcom. Então, a sugestão é, vai ali no chat, já faz a solicitação, manda o ID, manda as informações e pede acesso, tá bem? É a sugestão que a gente dá. Primeiro ponto, por quê? Porque se não tiver o acesso, óbvio, né, não vai conseguir tirar a certificação e acessar o restante do conteúdo do portal, ok? E sem mais, era isso que eu tinha hoje para vocês. De qualquer forma, a gente vai mandar, eu vou mandar esse material e estou à disposição, tá bom? E é isso. Boas vendas e estamos aqui. Obrigada.